A vítima não é culpada e ela merece justamente a proteção do Estado. Deve ser preservado o direito da vítima de acesso à justiça, o direito à intimidade, vida privada e respeito. Vai começar agora o podcast do MPDFT. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do MP que a gente conta. Como vocês podem ver, agora em um novo formato, em vídeo também. É isso mesmo, porque a gente não queria ficar de fora dessa tendência e hoje é o primeiro episódio do nosso videocast. Eu sou Thalita Medeiros, jornalista do MPDFT. Thalita, é um prazer dividir esse estúdio com você. Eu sou a Tayana Santos, também sou jornalista da casa e vou explicar para vocês como que vai funcionar. Mensalmente, nós vamos convidar integrantes da instituição para um bate-papo. É isso mesmo. E aqui, gente, nós vamos falar sobre histórias, sobre iniciativas, projetos e tudo em uma linguagem simples e acessível para que você entenda cada vez mais sobre a atuação do Ministério Público do Distrito Federal. É isso aí. Então, vamos ao nosso tema. Nós vamos falar sobre as vítimas. Thalita, você conhece alguém que já foi vítima de um crime? Olha, Tayana, já entrevistei algumas pessoas que foram vítimas de crime e, assim, é muito complicado, né, passar por essa experiência, porque ela pode ser muito intensa, traumática, difícil de superar, principalmente, gente, em crimes violentos, né? É verdade. Muita gente não sabe, mas as vítimas têm direitos. Elas precisam ser respeitadas, acolhidas e reparadas. E para falar sobre esse assunto com a gente, vamos chamar quem entende, não é verdade? É isso mesmo. E a nossa primeira convidada é a Ana Bárbara Fernandes. Ela é promotora de justiça no MPDFT, coordenadora do Núcleo de Atenção às Vítimas, conhecido como NUAVE, e é especialista em direito das vítimas, justiça restaurativa e comunicação não violenta. Seja bem-vinda, doutora Ana. Olá, Thalita. Olá, Tayana. É uma honra estar aqui hoje. Estou muito feliz com o convite. Ah, maravilha. E a doutora Ana não veio sozinha, trouxe mais uma convidada, que é a promotora de justiça Adalgisa Aguiar. Ela também é coordenadora do NUAVE, é colaboradora do Núcleo de Direitos Humanos e é especialista em direito público. Bem-vinda, doutora Adalgisa. Obrigada, Thay. Olá, Thalita. Queria agradecer o convite e destacar aqui a importância de estarmos tratando aqui dos direitos das vítimas, um tema tão importante para a nossa sociedade. É verdade, doutoras. Agora é o seguinte, para a gente começar aqui nosso bate-papo, eu queria já começar a perguntar o seguinte: por que o MP tem um núcleo específico para cuidar das vítimas? Historicamente, o sistema de justiça criminal, ele sempre teve o foco no autor, na pessoa que pratica o delito. Mas, já há algum tempo, e eu diria que principalmente nas últimas décadas, o foco também tem sido trazido para as vítimas, porque as vítimas têm direito e elas merecem ser protegidas e reparadas. E o Ministério Público tem uma grande preocupação com elas e quer justamente se aproximar para garantir a proteção e a promoção desses direitos. A nossa função é justamente isso, né? Tirar a vítima tão somente como um elemento de prova, como um elemento de informação em uma determinada investigação, num processo penal. A gente quer trazer para vítimas o direito à atenção, ao amparo, ao resguardo por parte dos órgãos públicos, principalmente o Ministério Público, e também o direito à reparação do dano. É dar voz, né, para essas pessoas, né? Exato. Bom, então agora, gente, eu vou chamar um vídeo que a gente vai assistir com alguns depoimentos de algumas pessoas que sofreram crime. Vamos ver. Eu fui vítima de um roubo. O assaltante me abordou, pediu meu celular, disse que se eu não entregasse ele meteria bala. Eu já passei por 2 assaltos, né? Eu não parava de chorar, né? Porque ele colocou a arma na minha cabeça e colocou também na cabeça do meu esposo. Aí tomou meu celular e tirou o cordão do pescoço do meu esposo. Doutora Adalgisa, a gente viu agora depoimentos, né, reais de pessoas que foram vítimas de crimes. E eu acho que é importante a gente explicar quais são os direitos que essas pessoas possuem. Vamos detalhar melhor agora na prática como que funciona para quem foi vítima de crime? Sim, Thay, com certeza. Infelizmente,
A vítima de um crime, ela não escolheu estar ali, de passar por aquele evento criminoso, né? Então, o Estado realmente precisa resguardar os direitos destas. Então, dessa forma, a vítima tem diversos direitos e nós precisamos divulgá-los, né? O direito à informação, por exemplo, já é um primeiro direito dessa vítima, ela saber como que vai se dar a investigação, como vai se dar o processo penal. É importante falarmos que, tendo a pessoa passado por um crime, sofrido um crime, ela precisa ir na delegacia registrar a ocorrência. Em todos os casos? Em todos os casos. Tendo sofrido um crime, ela deve se dirigir à delegacia, registrar a ocorrência, e é importante ressaltar que é um direito da vítima ser bem atendida na delegacia. Né, ser bem atendida, ser escutada, ser informada já previamente dos seus direitos. Agora, doutora, rapidinho, só um parênteses. Se a pessoa, então, chega na delegacia e não é bem tratada, né? O que ela tem que fazer? Ela reclama onde? Caso ela não seja bem tratada na delegacia, deve se dirigir ao Ministério Público. Nós temos o controle externo da atividade policial e nós podemos fazer uma interlocução junto à autoridade policial para verificar o porquê que essa vítima não tem sido bem atendida, não foi recepcionada na forma devida, na forma determinada na lei. E, Thalita, é até bom complementar, dizendo que tem unidades do Ministério Público em todas as cidades aqui do Distrito Federal, então a vítima pode comparecer a qualquer unidade, a unidade mais próxima do Ministério Público, que foi, no caso, a cidade onde ocorreu o delito. Isso. Após ela registrar a ocorrência e dar início à investigação penal, começa também, posteriormente, a chamada ação penal. Nessa ação penal, a vítima também apresenta direitos. E quais direitos são esses? A vítima tem direito, por exemplo, a não ter contato com o autor do crime durante a audiência de instrução. Inclusive, ela pode pedir na audiência de instrução para não ser ouvida na presença do autor. Né, para ser em razão de eventual constrangimento ou temor, ela pode pedir, às vezes, se direcionar ao membro do Ministério Público que está na audiência e pedir, olha, eu não quero ser ouvida na presença do autor do crime. E só para pontuar que essa regra, esse direito, vale tanto para as audiências presenciais como nas audiências de videoconferência, porque em razão da pandemia do Covid-19, muitas audiências ainda estão sendo realizadas de forma virtual. E aí, nesses casos, mesmo sendo de forma virtual, é possível que a vítima não fique na presença do autor. Inclusive, a vítima também tem direito a ser informada de todos os atos do processo. Por exemplo, da soltura ou da prisão do autor do fato, do resultado da sentença, ela tem direito de ser informada sobre esses dados processuais. Ademais, a vítima pode pedir o sigilo dos seus dados. Dados sensíveis que chamamos, o endereço, o e-mail, o telefone, ela pode pedir para que esses dados sejam mantidos em sigilo junto ao processo. É uma forma dela se sentir protegida, né? Exatamente. Além disso, a questão da reparação do dano. É muito importante destacarmos que o direito ao acesso da justiça em relação à vítima é garantido, sobretudo, com a reparação do dano. E aqui abrangemos tanto os danos morais como os danos materiais. Né? E, inclusive, a vítima pode também pedir um acompanhamento em razão do trauma sofrido, acompanhamento psicossocial, para que ela veja esse trauma pelo menos minimizado. Sim, então, nossa, isso é legal, né? Porque você sofre um trauma desse crime que foi cometido, mas você pode ter um acompanhamento médico também, que você falou, né? Sim. Importante, e psicológico também de graça, né? Isso é muito legal. E é importante falar que o próprio MPDFT tem um acolhimento específico para essas vítimas, não é verdade, doutora Ana Bárbara? Isso, nós temos um trabalho que é chamado de Círculos de Apoio às Vítimas de Crimes e também familiares, porque nós percebemos que muitas vezes, principalmente nesses casos de crimes violentos, as pessoas têm a dificuldade de superar o trauma. Não são todas as vítimas que reagem da mesma forma.
Algumas conseguem lidar bem com a situação e seguir em frente, mas outras têm muito mais dificuldade. E por conta disso, o Ministério Público tem desde 2018 realizado esse projeto, que usa toda a metodologia da justiça restaurativa para realizar os círculos de apoio às vítimas. E tanto as vítimas que sofreram diretamente o crime quanto os familiares podem participar desse encontro. E nesse encontro são umas rodas de conversa que as pessoas falam sobre a sua dor. Elas contam a sua própria história e, através do compartilhamento com outras pessoas que participaram, que sofreram o crime, elas têm condição de superar ali, iniciar o caminho de superação e ressignificar o ocorrido. Doutora, a gente tem um depoimento de uma moça que participou, né, desses círculos e é muito legal, é muito emocionante. Vamos assistir aqui rapidinho para depois a gente falar um pouquinho sobre ele. Minha irmã foi vítima de um crime de feminicídio no dia 4 de março de 2018, por volta das 19 horas no Guará. Em seguida, além da minha irmã ter sido muito torturada, o assassino ainda ateu fogo no container onde ela foi carbonizada ainda viva. Eu estava meio que parada, não sabia por onde começar. Eu cheguei no projeto, tinha uma roda de conversa com alguns profissionais e eles deixavam a gente bem à vontade em relação às perguntas, tentando tirar da gente aquela angústia, aquela coisa que realmente fica preso e que muitas vezes não conseguimos falar. E depois que você coloca tudo aquilo para fora, que você sente, coisas pesadas que você pensa, você sente um alívio na alma. E através do projeto me deu caminhos. Eu acredito que procurar ajuda seria o melhor caminho, primeiramente pelo seu acolhimento psicológico, porque você estando com o seu psicológico tranquilo, você consegue seguir para qualquer outro lugar. E você se sentindo amparado e protegido pela lei, então você vai longe. Gratidão, não tem outra palavra. Muito bom, né? Doutora, eu queria saber só uma coisa. Você vê como é importante, né? Assim, você sentar, ser ouvido, conversar, perguntar. Muitas dúvidas, né, surgem. E para as pessoas participarem desses círculos de apoio, como é que faz? Algumas cidades já realizam esses círculos de uma forma rotineira, que são as cidades de Ceilândia, Guará e Gama. Só que, ultimamente, nós estamos ampliando essas ideias dos círculos e qualquer pessoa que tem interesse de participar pode entrar em contato com o NUAV. Eu tenho aqui o telefone do NUAV, posso passar? Pode, claro. É só entrar em contato com o Núcleo de Atenção às Vítimas. O telefone é 3214-2275 ou então 3214-2270. Esses círculos acontecem com alguma frequência e aí é só entrar em contato com a gente que a gente informa qual é a localidade mais próxima onde eles acontecem. Mas eu gostaria de registrar, Thalita, que é um dado que eu considero bem importante, que de todos os participantes que nós tivemos nos círculos, nós tivemos 100% de satisfação. Então, todas as pessoas que participaram gostaram da experiência. E justamente porque é uma oportunidade que a pessoa tem de ser ouvida, de expor a sua dor. E muitas vezes, no sistema de justiça, as audiências são muito rápidas, tem muitos processos e não tem oportunidade da pessoa efetivamente contar a sua história com todos os detalhes, com o tempo necessário para ela. E nesses círculos de superação de trauma, as pessoas são ouvidas de uma forma muito empática. Então, elas têm a oportunidade de falar, de expor os seus sentimentos, de expor a sua dor. E muitas vezes a gente já recebeu relatos de que elas falam, eu realmente me senti ouvida. Então, é muito interessante para quem não sabe o que fazer, ou para quem mesmo tem dúvidas com relação ao crime, que procure esses círculos de superação e círculos de apoio, porque são uma oportunidade bem interessante de terem ali uma oportunidade de dar voz à sua história. Com certeza. A gente viu no vídeo que a Sheis, ela é irmã da vítima, né? Então, é muito interessante que realmente os familiares também podem ser acolhidos. É isso, doutora Dalgisa? Certamente, Thay. A proteção às vítimas se estende também às chamadas vítimas indiretas, que são essas pessoas ligadas por laços de parentesco, de afetividade. Então, as vítimas indiretas também estão contempladas por essa proteção.
pela questão da atenção, do amparo, devem estar presentes nos círculos de apoio do Ministério Público para tentar superar ou pelo menos minimizar o trauma, né, que é perder um ente querido. É delicado, né, gente? Porque é cada coisa que a gente vê e às vezes... Ai, não gosto nem de pensar. Eu vou repetir aqui o telefone que a doutora Ana Bárbara deixou. É importante a gente deixar esse serviço, né, do NUAV. Quem passou por essa situação é o 3214-2275 ou 3214-2270. Só para registrar também que mesmo pessoas que não foram vítimas do crime, mas que de alguma forma se sentiram impactadas pelo fato, podem sim participar desses círculos de apoio. Nós tivemos um caso, por exemplo, que era um vizinho de uma vítima de furto. O furto não tinha sido na residência dele, mas ele se sentia igualmente impactado. Imagina, uma pessoa que entrou na casa do seu vizinho poderia ter entrado na casa dele. Então, ele estava com todo aquele trauma psicológico em razão desses fatos e ele não era vítima no processo. Mas, em razão desse trauma psicológico, ele foi atendido nos círculos, porque os círculos, ele não tem vinculação com o processo. Então, mesmo uma pessoa que não tem um processo, mesmo uma pessoa que não registrou ocorrência, mas que ela se sinta interessada em participar, ela pode comparecer para participar desses círculos de apoio. Essa informação é interessante, né? Já pensou? A pessoa vê um crime acontecendo, fica extremamente traumatizada, então saiba que existem os círculos para apoiar, né? Exatamente. E vamos acrescentar também que, além do telefone, também as pessoas interessadas, se eventualmente foi vítima de um crime direta ou indiretamente, pode entrar no site do Núcleo de Atenção às Vítimas, NUAV, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Lá consta todos os direitos das vítimas, colocamos esse folder de forma online, em que consta uma lista com os direitos das vítimas certinha. É importante nós garantirmos o direito à informação. Quando a vítima tem consciência, tem conhecimento dos seus direitos, ela passa a estar mais fortalecida e consegue, né, passar o trâmite do processo, da ação penal de uma forma menos traumática, né, com mais conhecimento sobre os seus direitos. Gente, informação é vida, né? A gente costuma até dizer, com relação à informação, que se a pessoa não tem informação, ela não tem como exigir os seus próprios direitos. Exatamente. Então, é um pilar fundamental a informação. Com certeza. Gente, agora vamos falar um pouquinho de respeito? Sim. Pois é, hoje em dia ainda existe uma cultura, né, de culpar a vítima pelo que ocorreu. E aí eu queria saber, doutora, se você tem alguns exemplos, né, para citar para a gente quando as pessoas colocam que a culpa é da vítima. Porque para a gente, a vítima não tem culpa nunca. Com certeza, a vítima não é culpada e ela merece justamente a proteção do Estado. E eu me recordo nesse círculo de apoio às vítimas de 2 casos que me chamaram bastante atenção. Um deles foi de uma vítima de um furto de bicicleta, uma pessoa do sexo feminino que estava pedalando uma bicicleta e a pessoa veio e levou essa bicicleta. E os amigos dela falaram para ela que ela estava pedindo para ser assaltada, justamente porque ela estava pedalando sozinha e com uma bicicleta cara. E aí, por conta disso, ela se sentiu culpada e não comprou outra bicicleta e não ficou se sentindo confortável mais de exercer ali o esporte que ela estava acostumada. E um outro caso que foi uma vítima de um estelionato, que ela se sentiu tão mal de ter caído num golpe, daqueles golpes que o estelionatário liga para pedindo dinheiro, que ela não quis registrar a ocorrência por ter ficado com vergonha. Então, o que eu acho que é importante a gente ressaltar aqui, que a vítima não tem culpa e que é sempre importante registrar a ocorrência e que se esse fato criminoso de alguma forma está impactando a sua vida por um longo período, é importante procurar ajuda. E parar, né, gente, de culpabilizar a vítima, né? É bom, acho que a gente falar, né, nessa época agora, tudo virtual, tem ocorrido bastante, né? Clonagem de celular, passa um Pix, eu tô aqui desesperado. E aí, sempre o que as pessoas falam? Você é ingênuo, a culpa foi sua, né? Então,
Nesse caso, né, gente, também vamos ter um pouquinho de compaixão, vamos ter orientação, informação e não culpar. Os crimes sexuais também, né, Thay? Sim. Infelizmente, as vítimas de crimes contra a dignidade sexual, Sim. normalmente, há uma inversão da culpa, né? A vítima passa a ser indagada o porquê, se ela deu causa a ter acontecido aquele determinado evento criminoso. Infelizmente, aí aqui a gente também passa por uma questão de, às vezes, se tratar de uma vítima mulher, ou mesmo, às vezes, se tratar de uma vítima criança, adolescente. A vítima deve ser tratada como uma pessoa com dignidade, com direitos e garantias fundamentais. Deve ser preservado o direito da vítima de acesso à justiça, o direito à intimidade, vida privada e respeito. Isso mesmo, com certeza. Eu até gostaria de acrescentar que todas as pessoas merecem ser respeitadas e respeito, inclusive, com relação à sua dor. Porque, como eu disse antes, cada um reage de uma determinada forma. Então, é importante que cada um respeite a dor do outro, porque algumas pessoas demoram mais tempo para conseguir superar um trauma, outros conseguem superar de uma forma mais rápida. Mas é importante que esteja esse respeito, e é importante também que todas as instituições do sistema de justiça respeitem a dor de quem está ali como vítima. E agora a gente vai falar sobre a questão da vítima ter o direito dela reparado. Eu acho que hoje ainda a sociedade tem muito essa questão, né? Ah, vai estar preso, vai pagar pelo que fez, né? Então, eu queria que vocês explicassem um pouquinho sobre esse direito da vítima também. Como já foi dito, a vítima tem um direito ao acesso à justiça. Eu costumo dizer que não há realização de justiça sem atenção, amparo e reparação dos danos da vítima. Não podemos nem pensar nesse conceito de justiça sem pensar em reparar os danos emocionais, materiais sofridos por uma pessoa que não escolheu estar ali e que passou pelos efeitos traumáticos de um evento criminoso. E aí, só para complementar, quando a gente fala em reparação dos danos, a gente fala sobre o aspecto material da questão do ressarcimento, de receber valor em dinheiro mesmo. Muitas vezes, quando acontece um crime que envolve uma perda patrimonial, a pessoa tem o direito a ser reparado. E esse direito vai depender das condições financeiras do acusado. Mas o juiz, de acordo com o Código de Processo Penal, ele deve fixar essa obrigação de reparação do dano, uma vez que tenham provas nesse sentido. E sobre o aspecto psicológico, a reparação do dano também inclui esses tratamentos, inclui esses acompanhamentos, que a gente chama de acompanhamento psicossocial, que são psicólogos e assistentes sociais, para que a pessoa consiga ressignificar o que aconteceu, que é como se ela estivesse colocando um fim naquela história para começar e sobreviver e se restabelecer de uma outra forma. A gente teria conteúdo, né, para 2 horas de videocast, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Obrigada pela presença de vocês duas aqui conosco. Para terminar, me veio aqui agora um comentário que um dos participantes do Círculo fez, que ele falou assim, que direitos humanos era só direito do autor. E quando a gente fala em direitos humanos, em dignidade da pessoa humana, a gente está falando de todas as pessoas. A gente está falando sobre o autor, que é o acusado, mas a gente também está falando sobre as vítimas. Muito bom. Eu também queria agradecer o convite, Thay e Thalita, parabenizar por trazer esse tema de tão importância e repetir aqui, não há realização de justiça sem amparar, sem cuidar e sem ter atenção aos direitos das vítimas. Hoje a gente aprendeu muita coisa por aqui, que a vítima deve ser respeitada, acolhida e reparada, e que principalmente tem uma instituição que cuida dessas pessoas. E é isso mesmo, mais informações vocês encontram no site do MPDFT, que é o mpdft.mp.br. Então, esse foi o nosso primeiro videocast. Aproveite para curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. É isso aí, pessoal. Então, até o próximo programa e tchau, tchau. Até mais. O MP que a gente conta e vocês podem contar com a gente.